Depois de definir como será o sistema de produção e, consequentemente, com que tipo de alimentos os animais serão alimentados, você, ovinocultor, deverá dimensionar a quantidade de alimentos necessária, tanto o que será comprado como o que será produzido na propriedade, incluindo a produção das pastagens. Em sistemas intensivos, a ênfase será sobre o uso de concentrados, forragens conservadas, tendo o pastejo rotacionado como parte da alimentação. As quantidades de diferentes alimentos a serem produzidos serão definidas a partir da formulação da dieta. Em sistemas extensivos, a pastagem será a base alimentar, precisando de atenção quanto à sua capacidade e suporte, ou seja, ao ajuste da pressão de pastejo, para que o pasto ofereça forragem de boa qualidade ao mesmo tempo em que é protegido do superpastejo. Uma ovelha adulta consome em torno de 4,5 kg de forragem verde ao dia, em média. Multiplicando o número de animais a serem atendidos por este valor, teremos a quantidade de forragem necessária à criação. Por outro lado, a quantidade de forragem de um pasto pode ser obtida por amostragem, delimitando-se uma área de coleta de 1 metro quadrado e, a seguir, cortando e recolhendo as folhas e os talos disponíveis até a altura indicada para a espécie de gramínea cultivada. Esse material é pesado, obtendo-se a produção da pastagem naquele pasto por metro quadrado. A amostragem é repetida pelo menos 2 vezes por hectare e, com a média obtida, é feito o cálculo da disponibilidade total de forragem. O valor obtido é dividido pelo consumo diário de uma ovelha, de 4,5 kg, calculando-se com isso quantos animais podem ser alojados no pasto e por quanto tempo. Definido o programa de alimentação, junto com isso vem a questão do dimensionamento da quantidade de alimento que será necessária. Um planejamento ideal, ele deve prever pelo menos a quantidade necessária ao longo de 1 ano de alimentos para alimentar, para atender aquele quadro de alimentação que foi preparado. Esse cálculo é feito baseado numa projeção, ou seja, o administrador ele tem que conhecer o plantel dele, tem que conhecer o objetivo dele, o que vai acontecer com o rebanho dele ao longo desse ano, né? Fazer uma projeção, uma estimativa de cada categoria, de cada lote que ele vai ter ao longo do ano e, em cima disso, calcular a necessidade de alimentos, a necessidade de pastagens, a necessidade de produção de silo, a necessidade de compra de grãos ou de subprodutos, de minerais. Com isso, ele consegue planejar toda a produção, toda a compra de alimentos para poder atender a esse programa de alimentação. De nada adianta ele fazer no papel um bom programa se depois, na hora de alimentar, de colocar a comida no coxo dos animais, não tem o alimento adequado, não tem a quantidade adequada, por uma falta de planejamento. Com esse dimensionamento em mãos, o administrador ele vai tomar as decisões adequadamente para comprar ou produzir o alimento. Se forem alimentos que devem ser produzidos, ele deve estar atento à época do ano, à época de preparo de solo, à época de plantio, né, os ingredientes, os insumos que ele deve comprar, as atividades que ele deve prever para poder produzir esse alimento. Se forem alimentos que ele vai comprar, ele deve já também planejar e tomar as decisões de em que momento comprar, quanto comprar, depende de época do ano para saber qual o custo melhor, qual época ele consegue o mesmo alimento a um custo melhor. Se ele tem uma capacidade de estocagem, ele tem que ter uma infraestrutura para comprar uma grande quantidade, ou se ele compra com maior frequência em quantidades menores. Ou seja, tendo esse dimensionamento em mãos, fica fácil ele planejar e tomar as decisões de como produzir e de como comprar esses alimentos.